Bom, recentemente o CEO do Spotify postou em seu Twitter, ou em seu X, que o Flat Design acabou. Isso gerou uma série de discussões no Twitter sobre o futuro do design baseado no Flat Design, se o Flat Design de fato acabou e quais são as novas propostas que vão substituir o Flat Design. E o que tudo isso tem a ver com tecnologia, que é o assunto aqui do canal, nós vamos falar a respeito disso logo depois da vinheta. Para a gente se situar um pouco na situação do Flat Design, de tudo que aconteceu desde que ele foi massivamente aceito pela indústria e se tornou o padrão basicamente de tudo que a gente tem hoje, desde design de interface até design de produto e design de tecnologia no geral. Isso foi acontecendo gradativamente. Cada empresa foi aplicando o Flat Design, seja nas interfaces digitais, ou seja, interfaces físicas ou produtos físicos, com o passar do tempo. Mas para nós entendermos como que isso chegou até aqui, nós temos que voltar um pouco no tempo. Nós passamos por várias evoluções de design desde que as interfaces gráficas passaram a existir. Nós tínhamos o Windows 7, por exemplo, com interface baseada ali em vidro. Também o macOS também se erguia muito essa parte de vidro, de translucidez, de blur, que eram sempre presentes nos sistemas operacionais. Quando nós tivemos a evolução das interfaces para o mobile, e grande parte disso se dá ao iOS, nós tínhamos do iOS 1 até o iOS 6, o que os designers chamavam de skeuomorfismo. E em que consistia o skeuomorfismo? Bom, era basicamente a representação visual de elementos da vida real no digital. Exemplo, madeira, papel, ferro, couro. E as interfaces dos sistemas operacionais imitavam esses materiais, isso dentro do digital. Então um bloco de notas era parecido com uma folha real ou com um bloco de notas real, um post-its. Algo que estava simbolizando uma biblioteca tinha um tom amadeirado, tinha elementos amadeirados. E isso foi chamado de skeuomorfismo. E a Apple sempre teve uma veia muito forte no design e teve uma influência muito forte no que as outras empresas faziam. Então a Apple praticava o skeuomorfismo, as outras empresas também praticavam o skeuomorfismo, e isso repercutia em todo o mercado digital. Só que em 2007 nós tivemos o lançamento do iOS 7. iOS 7 is a clear representation of these goals. E na época foi uma grande movimentação no mercado, porque a Apple tinha reformulado totalmente seu sistema. Então anteriormente, onde você via representação de madeira, agora simplesmente era uma tela branca, onde você tinha couro, não tinha mais, agora eram transparências, blur, translucidez e gráficos simples para representar todo o sistema. E dentre as críticas e elogios, a Apple conseguiu mais uma vez mudar uma tendência de design de mercado e todas as outras empresas foram correndo atrás para fazer a sua versão também do Flat Design. É claro que a Apple não foi a primeira a implementar. Nós tínhamos, por exemplo, a Microsoft e algumas outras empresas do ramo da tecnologia implementando um pouquinho aqui, um pouquinho ali do Flat Design, que já era uma revolução dentro do mercado de design, dentro do mundo de design. Mas as outras empresas vieram mais massivamente, digamos assim, com a proposta do Flat Design depois que a Apple apresentou o iOS 7. Em 2014 nós tivemos também a Google apresentando o Material Design, que era a primeira vez que a Google apresentava uma linguagem visual proprietária e mostrava para o público as propostas dela de como que deveriam ser os aplicativos no Android e nos serviços da Google. E depois disso foi todo mundo Flat Design. Logo que era 3D virou 2D, empresas que faziam coisas super realistas agora também estavam migrando para o Flat Design e o mundo foi se tornando cada vez mais flat. Falando da parte de desenvolvimento, isso ajudou os desenvolvedores a desenvolver as interfaces, já que elementos visuais mais simples são mais simples de desenvolverem e, portanto, mais fáceis de carregar nos sistemas e tudo mais. Então, de certa forma, isso padronizou a parte de desenvolvimento, já que tudo estava um pouco mais simples e todo mundo tentava seguir a sua tendência do Flat Design da forma que achava melhor. Isso teve reflexo não só nas interfaces digitais, mas em todos os outros campos do design. Então, as peças publicitárias, o próprio design de produtos físicos se tornou um pouco mais flat, um pouco mais simples. Porém, se do lado do desenvolvimento nós tivemos benefícios, de outro lado nós tivemos malefício, que é todas as interfaces ficarem extremamente parecidas. Você pega o WhatsApp e ele parece o iMessenger, que parece o telefone, que parece o Mensagens, que parece todos os outros aplicativos têm a mesma cara, ficam muito parecidos. Isso tornou o desenvolvimento de design um pouco chato, até quando a gente está falando em desenvolvimento de telas, de aplicativos, a gente sempre segue basicamente os mesmos parâmetros para tudo. Porém, nos últimos 2 anos, eu acho que faz mais ou menos 2 anos, o design tem sofrido algumas mudanças e isso tem sido muito interessante para novas propostas de design, tanto digitais quanto físicos. E quando o CEO do Airbnb postou que o Flat Design está morto, eles têm muita propriedade a respeito disso, porque o Airbnb é uma das empresas que está fazendo esse movimento de migração. Não acabando com o Flat Design de vez e não voltando para o skeuomorfismo, mas sim utilizando o melhor dos dois mundos ali, criando novos gráficos e novas possibilidades de aplicação do design digital. Então quando você abre o app do Airbnb, você vê que já tem muita coisa diferente ali do que a gente vê corriqueiramente. A seleção de datas, por exemplo, seleção de períodos, dentro ali das opções de reserva das casas do site e do aplicativo, já tem novas configurações, novas formas de você interagir com a interface.
Não só nas interfaces, mas nas peças publicitárias eles têm tentado utilizar muito do 3D, misturado com um pouco com o flat design, é um 3D um pouco caricato, um pouco toon, mas que traz uma imagem de seriedade e traz de volta essa ideia do esquemorfismo de realismo, só que um pouco misturado com a simplicidade do flat design. Então, unindo o melhor dos dois mundos. A gente cita o Airbnb como uma grande empresa que está fazendo esse processo, mas diversos designers, você pode procurar no Twitter aí justamente esse termo, flat design is dead ou flat design is over, que você vai achar muito das coisas que os designers estão tentando sobre novas perspectivas utilizando o esquemorfismo, digamos assim, e o flat design unindo o melhor dos dois mundos. Bom, e o que isso tem a ver com Apple, com tecnologia, sobre aquilo que a gente está falando? A Apple, nos últimos anos, tem tentado mudar essa ideia do full flat nos seus sistemas. No macOS, há algum tempo, ela já usa um pouco mais de profundidade, um pouco mais de bevel, um pouco mais de perspectiva 3D, digamos assim, nos ícones, que dá um ar um pouco mais refinado do que simplesmente o flat design. E no iOS, em especial no iOS 17, com alguns recursos do iPhone 15, ela tem tentado apresentar formas diferentes ali de interação com a interface. Um exemplo disso é a forma de configuração do botão de ação, que mostra um iPhone 3D girando e gráficos 2D sobrepostos para indicar as configurações que você está escolhendo. E ao que tudo indica sobre os últimos rumores, o iOS 18 vai ter uma boa mudança de design. Eu sei que a gente tem esperado há uns 3, 4 anos que tem uma boa mudança de design no iOS, mas caso aconteça isso no iOS 18, se espera que tenha uma mudança mais para esse lado ali, seguindo o que o Airbnb, o que o Wise está seguindo, que é unir os dois mundos e dar talvez uma profundidade nos ícones e novas possibilidades de interação com a interface, limpando um pouco, é até o irônico falar limpar o flat design, mas limpando um pouco do flat design e adicionando um pouco mais de elementos com mais detalhes, digamos assim, para que nós tenhamos ideias novas de interface e possibilidades novas de interface. Mas então me diz você, o que você acha? Você acha que nós deveríamos voltar para o esquemorfismo, continuar no flat design, ou essa ideia de unir um pouco dos dois e tentar chegar num consenso ali para interfaces melhores é a melhor jogada, a melhor saída? Deixe seu comentário, deixe o seu like se você gostou do vídeo, considere se inscrever e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Eu vou sempre estar aqui trazendo vídeos de tecnologia e de design, que são duas áreas que eu gosto muito, e tentando informar vocês e ter essa troca de ideias aqui nos comentários. E nós nos vemos no próximo vídeo. Até mais!